Colossenses capítulo 3, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Vamos orar? Nós precisamos de Ti, Deus. Nós suplicamos, nós imploramos pelo Teu agir, Deus. Por favor, não nos permita ter um tempo seco e árido, humano, nessa noite. Mas à medida que estudamos a Tua palavra, Pai, permita-nos de fato ouvirmos a Tua voz. Dá-nos submissão à Tua palavra, Pai. Abre nosso coração. Faz-nos homens e mulheres ensináveis, maleáveis, moldáveis, de acordo com o Teu querer. Peço que, apesar de mim, o Senhor me use na instrução dos meus irmãos e que juntos possamos ser edificados pela Tua palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse versículo é que Paulo ele se dirige a um grupo específico de pessoas dentro da igreja de Colossos. Não é isso? A quem é que ele está se dirigindo? Aos maridos. Aos maridos. E, queridos, infelizmente existe um número cada vez menor de maridos, tanto na sociedade quanto dentro da igreja. Porque nós vivemos uma crise de masculinidade. E essa crise de masculinidade ela não é exclusividade da igreja. Se você entrar em portais de jornais como The New York Times, The Guardian e outros jornais e digitar lá masculinidade e crise, você vai ler artigos escritos por pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não têm compromisso nenhum com a fé evangélica, mas que estão analisando o nosso tempo e estão percebendo que nós vivemos num momento, numa época em que cada vez mais nós temos uma adolescência prolongada. Há alguns meses atrás, não sei se dá 2 meses atrás, eu li um artigo falando que os cientistas descobriram que agora a adolescência vai até os 23 ou 24 anos, alguma coisa assim. Não é? 24, não é? 24. É? Alguns irmãos estão falando assim, eu estou esperando o dia que eles vão descobrir 27, querendo aumentar, né? Esse processo aí. Mas, queridos, de fato, nós temos vivido essa realidade, que é uma realidade da sociedade como um todo, mas também é uma realidade cada vez mais presente dentro de nossas igrejas. Nós vivemos uma crise de masculinidade. Falta homem. Falta homem em número. Se você fizer uma pesquisa de uma forma geral dentro das igrejas evangélicas, eu não sei como é a primeira presbiteriana de Goiânia, mas de uma forma geral, você tende a ter muito mais mulheres na igreja do que homens. Então, em números absolutos e percentuais, você tende a ter mais mulheres e também você tende a ter uma participação efetiva muito maior das mulheres do que dos homens dentro da igreja local. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais chamou a atenção para o fenômeno, não sei quantos acompanharam isso, do crescimento da igreja do Mark Driscoll, lá em Seattle. Porque ele estava alcançando um público totalmente estranho. Eram jovens homens de 18 a 30 anos. Era um público que normalmente as igrejas não atingem. Não é? Mas essa é a realidade que nós vivemos. Nós temos homens que deveriam estar produzindo, mas são apenas consumistas. Nós temos homens que deveriam estar suprindo, mas estão sempre querendo ser mimados. Nós temos homens que deveriam estar construindo algo, mas continuam vivendo num mundo de fantasias, num mundo sem responsabilidade, sem horários, trocando a noite pelo dia, assistindo série, jogando videogame, sem planejamento, sem suor, sem trabalho, sem esposa, sem família.
Nós temos homens que deveriam estar edificando relacionamentos, construindo famílias, servindo igrejas, mas eles só estão correndo atrás dos seus próprios desejos, construindo cidades de mentira no videogame e servindo times de futebol no Cartola, né? Em vez de estarem, de fato, investindo a sua juventude, o ápice do seu momento de força e de criatividade no que realmente vai ter futuro e vai produzir algo. Nós vivemos uma crise de homens. E se você está entre esses, meu irmão, que já deveria ser homem, mas continua sendo um adolescente que faz barba, um menino, eu quero te chamar nessa noite a acordar para essa realidade, a perceber que isso não é normal. Por mais que isso tenha se tornado o padrão dos nossos dias, aos olhos de Deus isso não é normal. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida não é que você invista horas e horas a fios jogando videogame, assistindo série e vendo bobagem na tela do seu celular e desperdiçando os anos da sua mocidade. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Eu quero te incentivar a viver uma vida que vale a pena ser vivida. A viver uma vida de homem que constrói, que produz, que busca um emprego de verdade, para que ele possa ter uma família de verdade, uma mulher de verdade, não uma mulher virtual, onde ele possa construir e amar essa família, essa mulher, e juntos glorificarem a Deus nessa família que eles estão edificando. O texto do apóstolo Paulo, ele é um texto extremamente simples e ele começa com uma ordem, um imperativo. Maridos, ame cada um a sua mulher. Esse verbinho ame é a palavrinha, talvez a palavrinha grega mais comum e mais conhecida de todos, que é aquela palavrinha ágape. Não é muito comum essa palavra? É ou não? Não, a gente ouve muito essa palavra, ágape. É desse amor que Paulo está falando. É um amor que não depende do desempenho do outro. É um amor que está disposto a servir, independente do que eu vou ter de retorno. É um amor que não busca interesses egoístas. É um amor que única e exclusivamente tem como propósito edificar a pessoa que é o objeto deste amor. O ágape, ele é o equivalente a uma palavrinha hebraica que, se você não conhece nada de hebraico, eu queria te incentivar a apenas conhecer essa palavrinha, porque ela é muito linda. É a palavrinha hesed. Hesed é o amor da aliança. É a palavrinha que é usada no hebraico para se referir ao amor que Deus tem pelo povo da sua aliança. É o amor que Deus tem por aqueles com quem Ele fez uma aliança. E é o amor que Ele está disposto a continuar tendo com essas pessoas, mesmo quando elas não cumprem a sua parte na aliança com Deus. É esse tipo de amor sobre o qual o apóstolo Paulo está tratando aqui. É o amor com que Deus trata aqueles com quem Ele fez uma aliança. É esse tipo de amor, meu irmão, que Paulo está te chamando a ter para com a sua esposa. É um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor que não depende do desempenho dela, porque o amor que Deus tem por mim e por você também não depende do nosso desempenho. Você já imaginou se o amor de Deus por nós dependesse do nosso desempenho? O que aconteceria? Nós estaríamos perdidos. Eu não sei você, mas eu seria fulminado. Fulminado. Ele não me amaria, ele me odiaria. Mas pela graça de Deus, o amor que Ele tem por mim não depende do meu desempenho. Quando Deus olha para mim, quem Ele vê? A justiça de quem Ele vê? O desempenho de quem Ele vê? De Cristo. Por isso Ele me ama apesar do meu desempenho. Meus irmãos, esse é o chamado do apóstolo Paulo para nós. Ele nos chama a amarmos as nossas esposas da forma como Deus nos ama em Cristo.
E por que Paulo precisa chamar os maridos a amarem suas esposas? Deveria ser algo natural, não deveria? Você casou com ela. Deveria ser algo natural. Mas não é. Lembra da mensagem de hoje de manhã? Lembra do que aconteceu em Gênesis capítulo 3? Aquela liderança que Deus havia planejado e criado para o homem, que seria uma liderança amorosa, uma liderança servil, ela foi manchada, ela foi maculada, ela foi quebrada pelo pecado, pela queda. E agora essa liderança que deveria ser amorosa e servil, se tornou uma liderança dominadora, uma liderança autoritária. Eu não sei você, mas nos primeiros anos, nas primeiras semanas e meses do meu casamento, eu queria me certificar de que a minha esposa tinha entendido de que eu era o líder do lar. E às vezes ela dava uma opinião e eu já respondia de forma ríspida, de forma dura, como quem diz assim, Você não leu o Novo Testamento? Quem que é o líder aqui? Por quê? Porque eu tinha um medo dentro de mim. Um medo de que eu precisava me impor e garantir de que eu seria o líder. Isso é o que o pecado faz. O pecado faz com que essa coisa boa que Deus planejou e arquitetou, que é a liderança do homem no lar, se torne um negócio feio. Como pastor, a gente acaba tendo a oportunidade de caminhar com pessoas e ouvir e ver coisas que talvez se a gente pudesse escolher, nós não ouviríamos e nem veríamos. Mas como é triste, irmãos, caminhar com casais com poucos meses de casamento e já pensando e planejando no divórcio. E quando você senta para conversar, você começa a perceber que o problema tem origem em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Uma esposa manipuladora que quer dominar e manipular a situação, tomar o controle, as rédeas do casamento e do relacionamento nas suas mãos, e um marido dominador que quer, pelo autoritarismo, garantir que a esposa seja colocada no seu devido lugar, entre aspas. Ok? Esse é o pensamento dele. Mas por que isso acontece? Isso acontece por causa do pecado. Isso acontece porque um dia o pecado entrou no mundo. E tudo aquilo que Deus planejou para ser algo belo, bonito, prazeroso, agora é algo que eu e você estragamos, dificultamos, quebramos. É como uma vidraça acertada por uma pedra. A vidraça continua ali, mas ela não está cumprindo o papel dela. Ela agora se tornou um negócio perigoso. Ela agora se tornou algo feio. A realidade, queridos, é que eu e você, nós nos tornamos amargos com as nossas esposas. E nós queremos dominar e governar as nossas esposas autoritativamente, não porque nós as amamos e queremos liderá-las para o bem delas, mas porque eu e você, nós somos filhos de Adão, e esse é o natural aos filhos de Adão. É por isso que quando Paulo vai apresentar o projeto de Deus para o casamento, ele precisa deixar claro que o projeto de Deus para mim e para você, meu irmão, é que eu e você amemos as nossas esposas e não as tratemos com amargura. Porque o meu e o seu natural não é esse. O meu e o seu natural é bater na mesa e dizer, você não ouviu o que o pastor falou, não? Você ainda não entendeu? John Piper, ele escreve sobre isso e ele diz assim: quando o pecado entrou no mundo, ele arruinou a harmonia do casamento, não por ter criado o conceito de cabeça e submissão, mas sim porque ele deformou a liderança humilde e amorosa do homem, transformando-a em uma dominação hostil em alguns homens e em uma indiferença preguiçosa
em outros. Amar dá trabalho. Amar é ativo, não é passivo. Se você ficar quieto na sua, ponto morto, ladeira, na banguela, você não vai amar a sua esposa. Amar exige suor, exige sacrifício, exige você chegar cansado do trabalho e falar assim: o meu chamado para o dia de hoje ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu não tenho agora um passe livre para tirar o sapato, esticar os pés no sofá e ficar aqui como um Buda sendo servido pela minha esposa e pelos meus filhos. Quando eu chego no meu lar, o meu trabalho continua. O meu chamado continua. O meu chamado de amar a minha esposa continua. E eu preciso cada dia me perguntar: o que significa na prática hoje amar a minha esposa? Como eu posso fazer isso? O problema é que muitas vezes eu e você, nós saímos do serviço, nós entramos no carro e nós vamos no automático para casa, e quando a gente chega em casa, a gente acha que agora a gente tem o direito de ser servido. Trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, agora eu estou aqui para ser servido. O mundo pode estar caindo, as crianças podem estar derrubando a casa. A mulher que se vire. Eu já fiz a minha parte. Já trabalhei o dia inteiro. Não é esse o chamado que Deus tem para mim e para você, meu irmão. Não é esse o chamado que Deus tem para cada um de nós. Paulo diz: maridos, ame cada um a sua mulher. E não a tratem com amargura. O texto, como eu disse, é um texto extremamente claro, que não tem muito o que ser explicado aqui. Se você é casado, ou se você pretende se casar um dia, o chamado de Deus é para que você ame a sua esposa de forma exclusiva e sacrificial. O chamado de Deus é para que você nutra por ela um amor servil. Um amor que reconhece o seu chamado para levar a carga, para suportar o peso das dificuldades que a vida vai trazer. Mas, de novo, para isso você precisa deixar de ser um adolescente. Você precisa se tornar um homem de verdade. Eu tentei pesquisar agora, antes do culto, uma frase que uma vez eu li do John Piper, e eu não consegui achar ela inteira, e eu não me lembro do parágrafo todo, eu lembro só do início. Mas essa é uma frase que me marcou muito, e o início da frase, o Piper diz assim: no coração de uma masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente. No coração de uma masculinidade madura está o senso de responsabilidade benevolente. O que ele quer dizer com isso? É que ser homem de verdade implica necessariamente reconhecer que o responsável pelo seu lar, pelo bem do seu lar, pelo bem da sua esposa e da sua família, é você. Deus te chamou para que você carregue isso, para que você seja o responsável. O problema, queridos, é que muitos homens hoje em dia querem que as mulheres carreguem o fardo e o peso que Deus chamou eles para carregar. E muitas vezes a gente fala sobre essa questão do amor, do amar a esposa, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para aplicar isso. Como é que isso acontece de forma prática? A gente acaba deixando isso muito na esfera teórica. Ah, você precisa amar a sua mulher. Ok, o que isso significa? O que isso significa na prática? No meu dia a dia, na segunda-feira, tem um pastor chamado Burke Parsons. Ele era auxiliar do Sproul, lá na igreja presbiteriana, lá em Orlando, na Flórida. E o Burke Parsons, certa vez, ele disse assim: tem homem demais querendo mudar o mundo, mas poucos dispostos a trocar uma fralda.
mas é ali mesmo, na troca de uma fralda, que a mudança do mundo começa. Isso é trazer para a prática. Isso é chamar de amar a sua esposa. Sabe o que isso significa? Isso também significa que trocar a fralda também é papel seu. Infelizmente, muitos homens, eles querem se relacionar, eles querem uma esposa, eles querem ter alguém para cuidar deles, eles querem ter alguém para suprir suas necessidades sexuais. Mas o fruto disso, que são os filhos, vem, e filho dá trabalho. Filho não é no automático. Seria bom, não sei se seria bom, mas talvez seria mais fácil se você pudesse apertar um botãozinho depois que o filho nasceu e agora ele passa, pronto, agora ele já sabe fazer xixi no banheiro, no vaso, ele não faz mais cocô nas calças, ele não acorda mais durante a noite, miraculosamente. Mas isso não acontece. E aí homens fazem filhos em mulheres, mas eles agem como se o filho fosse só dela. E o filho chora à noite, quem que acorda? Só ela. Mas é que eu não tenho o que ele quer. E daí que você não tem o que ele quer? Vai lá, pega o filho, traz para ela e ajuda. Não foi produção independente, ela não fez sozinha. É teu. Isso é parte de amar a tua esposa, de cuidar da tua esposa. Depois chega a fase de disciplinar os filhos. E de novo, está cheio de marido que terceiriza, é só a mulher que faz isso. Se a mulher não ensinar, não instruir, não disciplinar, o pai não faz nada. Ei, vai lá, teu filho aí. A gente precisa pensar em algumas coisas práticas, e por isso eu queria investir alguns minutos olhando para algumas áreas práticas, como nós, maridos, somos chamados a amarmos as nossas esposas. E aqui eu estou me baseando e usando o material do Mark Driscoll. Hoje de manhã eu usei um pouco da esposa dele, da Grace Driscoll, onde ele fala sobre isso, sobre algumas dicas práticas de como nós podemos amar nossas esposas. Ele divide isso em 3 áreas. Ele fala para nós amarmos nossas esposas fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Eu quero começar com a parte física. Não sei se os irmãos já perceberam, mas o apóstolo Pedro, ele diz que as irmãs, as esposas, elas são a parte mais frágil. Lembra disso? Lá na carta de Pedro. O que isso significa? Significa que se você colocar você, por menor que você seja, por mais fraco fisicamente que você seja, se você colocar você e sua esposa num octógono ou num ringue de boxe, a probabilidade de que ela vai perder é muito grande. A gente tem algumas exceções aqui e ali, de mulheres mais fortes que se casam com homens menores. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Normalmente, a mulher é mais frágil do que o homem. E de uma forma geral, em termos de homem e mulher, tá aí o exemplo, voltando no que a gente falou hoje de manhã. Não sei se vocês viram a entrevista daquela jogadora de vôlei, Tandara, falando sobre o Rodrigo, que está jogando vôlei entre as mulheres. Não é? E ela fala assim, olha, quando ele levanta e ele vem com a força toda dele, ele pula, eu vejo metade do corpo dele para cima da rede. E eu tenho medo. Por quê? Porque ele é um homem, jogando entre mulheres. Fisiologicamente, ele é muito mais forte. Ele tem muito mais massa muscular do que as mulheres, ok? É disso que Pedro está falando aqui. As mulheres são a parte mais frágil. E aí a pergunta que eu e você temos que nos fazer, no que diz respeito à aplicação de amar fisicamente nossas esposas, é como eu e você temos usado a nossa vantagem física com as nossas esposas. Nós temos usado a nossa vantagem física a favor dela ou contra ela. Meu irmão, isso é muito sério. E eu acho que isso é menos falado do que deveria ser, muitas vezes, na igreja. Mas você intimida a sua esposa pela tua força? Você segura a sua esposa com a sua força?
Você já levantou a mão para ela? Você intimida a sua esposa com a sua voz, com o seu olhar? Como quem olha dizendo, deu. Se você continuar, vai ter consequências. Como você usa a força física que Deus deu para você? Para amar e proteger a tua esposa ou para intimidar a tua esposa? Meus irmãos, eu pastoreio uma igreja pequena no interior de Goiás. Em 7 anos que eu estou nessa igreja, eu já tive que tratar 4 casos de maridos que agrediram fisicamente sua esposa. E, de novo, eu não acho que a igreja lá é uma exceção à regra. Ela é um microcosmos da realidade que existe hoje, dentro e fora da igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se isso é algo que você tem dificuldade, se você tem essa tendência, eu quero te suplicar que você procure ajuda. Procure um dos seus pastores, confesse para ele e peça que ele te ajude, porque esse não é o chamado de Deus para você. Deus não te colocou no casamento. Deus não te deu como esposa uma filha dele para que você bata ou ameace a filha dele. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre irmãos que defraudam irmãs. Os irmãos lembram desse texto? Não é? E lá o apóstolo Paulo diz que quem faz isso com as irmãs está indo não contra ele, mas contra o próprio Deus. E ele diz que o Senhor é o vingador. Eu não quero nem imaginar qual é a postura de Deus diante de um homem que ameaça e agride uma das filhas de Deus, porque em Jesus Cristo, seu Filho, morreu na cruz do Calvário. Meu irmão, ame a sua esposa fisicamente. Use a vantagem física que Deus te deu para protegê-la, para guardá-la, para fazer com que ela se sinta segura ao seu lado e não ameaçada ao seu lado. Ame sua esposa fisicamente. Segundo, ame sua esposa emocionalmente. Essa aqui é uma das maneiras mais difíceis para nós, homens, de amarmos as nossas esposas. Porque a gente tende a ver muito o relacionamento como uma conquista muito mais do que uma exploração contínua. E por exploração contínua aqui eu estou pensando em alguém explorando uma floresta e descobrindo essa floresta, tá? A gente não tende a ver dessa forma, a gente tende a ver o relacionamento como uma conquista. Fui, conquistei, ganhei, acabou. Eu não preciso mais investir tempo em conhecer a minha esposa. Eu não preciso mais investir tempo em saber o que ela tem pensado, quais são os desejos dela, as vontades dela, os gostos dela. Eu já conquistei. Agora, é óbvio, nenhum homem fala isso. Mas muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós agimos como conquistadores que vão, fazem o jogo da sedução, conquistam, colocam uma aliança no dedo e depois que você coloca essa aliança no dedo, agora já era. Agora ela vai ter que ficar comigo mesmo, para que eu vou conquistá-la? Para que eu vou querer saber o que ela quer? Eu não me importo. Para que eu vou buscar me conectar emocionalmente com a minha esposa? Muitos homens não se importam para isso, não se atentam para isso. Tem se tornado cada vez mais comum casamentos que, como eu disse hoje de manhã, são nada mais do que uma parceria comercial no negócio de criar filhos. Eles caminham lado a lado, não é? Nós temos filhos, a gente precisa criá-los, precisa educá-los, precisa dar saúde e educação para eles, até pelo menos eles se formarem na faculdade, casar. E depois que isso acontece, sabe o que acontece com o casamento? Marido e esposa se olham. Eles são 2 estranhos. Eles não se conhecem, são 2 estranhos vivendo na mesma casa.
Porque não houve nenhum investimento em conhecer, nenhum investimento emocional, nenhum investimento em explorar um ao outro, em conhecer os medos, os anseios, os sonhos um do outro. Eles estavam ocupados demais apenas cumprindo o papel da parceria que eles tinham durante algumas décadas. E quando o objetivo da parceria é cumprido, eles não se conhecem. Eles não gostam da convivência um com o outro, porque eles não aprofundaram na amizade um com o outro. Eles se tornaram desconhecidos. Durante todos os anos da infância e da adolescência dos filhos, o marido não se preocupou em se conectar emocionalmente com a sua esposa, em descobrir os sentimentos dela, as coisas com as quais ela se preocupava, as coisas que fazem ela sonhar. Ela era apenas uma sócia dele na educação e na criação dos filhos. E depois que os filhos cresceram, ele não sabe mais o que fazer com aquela estranha que dorme do lado dele na cama. Ame emocionalmente sua esposa. Estude sua esposa. Quando eu falo estude sua esposa, eu não estou pensando num aluno de álgebra ou de física aprendendo fórmulas matemáticas. Eu estou pensando em estude a sua esposa como um artista estuda o pôr do sol. É esse tipo de estudo que eu estou falando aqui. Tente descobrir a sua esposa, as nuances da sua esposa, as sombras da sua esposa, as luzes da sua esposa. Tente conhecer quem ela é, o que ela gosta. Qual é o suco preferido da tua esposa? Alguém já ouviu falar de uma fruta chamada uvaia? Quem ouviu falar na fruta uvaia? Algumas poucas pessoas. Eu só sei que uvaia existe porque é o suco favorito da minha esposa. É o único motivo que eu sei. Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas é o suco favorito dela. Estude, conheça sua esposa. Qual é o chocolate, o bombom favorito da sua esposa? Interessante que tem homem que sabe a escalação da seleção de 82. Não é? Mas não sabe nada sobre a sua esposa. Meu irmão, minha irmã, entre decorar a declaração de fé de Westminster e conhecer a tua esposa, conheça a tua esposa. Conheça a tua esposa. Eu sei que eu estou num ambiente, né? Conheça a tua esposa. E depois você decora a declaração de fé de Westminster. Tá bom? Mas conheça a tua esposa, saiba do que ela gosta, saiba o que alegra o coração dela, saiba quais são os medos, os temores dela. Outro dia eu li uma frase numa biografia daquele teólogo famoso chamado A.W. Tozer. Já ouviram falar dele? Tozer. E na biografia falava o seguinte, que quando Tozer faleceu, a esposa dele se casou de novo, depois de um tempo. E aí um belo dia perguntaram para ela, como vai o casamento? E ela respondeu o seguinte, vai ótimo, vai muito bem, porque o Arthur, que acho que era o nome do A.W. Tozer, acho que é Arthur o nome dele, o primeiro nome. Hã? É uma enciclopédia ambulante. A resposta da esposa foi, o casamento vai muito bem, porque o Arthur amava a igreja e o fulano de tal com quem ela tinha se casado me ama. Eu não sei vocês, irmãos, mas se tem uma coisa que eu não quero ouvir minha esposa falando quando ela se casar de novo, é isso. Não é? Isso é terrível. Isso é terrível. E aqui fica um chamado para nós, pastores, que muitas vezes nos dedicamos à obra do Senhor de tal forma que as nossas esposas começam a ver a igreja como se fosse uma amante. Porque a gente se entrega mais emocionalmente, fisicamente, à igreja do que à esposa. E aqui eu estou falando para o espelho. Eu sei disso. Eu preciso ouvir isso. Nós chegamos em casa e ao invés de nós nos conectarmos com a esposa, a gente não sai do WhatsApp, porque tem um monte de coisa da igreja para resolver. E a gente está disponível para todo mundo,
menos para ela. Isso serve para nós, pastores, serve para você, irmão, que trabalha em qualquer outra área. Ame emocionalmente a sua esposa. Conheça ela. Se conecte com ela, mas para isso você precisa de tempo. Você precisa investir tempo no relacionamento de vocês. Os filhos vêm, você começa a viver para os filhos. E quando foi a última vez que você deixou os filhos com a vovó e foi curtir um Vale Night com a esposa? Fazer disso uma disciplina. Não, uma vez por semana nós vamos sair juntos. Precisa gastar. Precisa gastar. Vai tomar um suco. Não é? Vai comer algodão doce na praça. Lá em Goiânia ainda tem isso, não, né? Tem. Vai comer algodão doce na praça. As irmãs vão, a esposa vai achar o máximo. Chega para ela com uma flor roubada do jardim. E diz, querida, hoje nós vamos para a praça comer algodão doce. Ela vai achar o máximo. Só eu e você. E nós vamos bater papo. Sentados no banco da praça. Oi? Sem celular. Sem o celular ficar no carro. Certo? Ela vai achar o máximo. Não precisa investir dinheiro, não precisa gastar. É você e ela. Você vai estar investindo nela. Ame emocionalmente a sua esposa. E a terceira e última. Ame financeiramente a sua esposa. E aqui, queridos, eu quero dizer que eu sei que existem situações e situações. Existem situações nesse mundo caído em que pessoas não tiveram oportunidade de estudar, não tiveram oportunidade de se preparar, e muitas vezes vão ter empregos que não dão a eles condições de sustentar o seu lar. Eu entendo isso. Nós vivemos num mundo que é assim. Mas, contudo, entretanto, todavia, existe um número cada vez maior de homens que se casam para ter uma segunda mãe. Para que mamãe possa cuidar deles. Dar sopinha na boca, colocar o chinelinho no pé. Para que mamãe possa fazer os seus desejos e caprichos. Eles se casam para ser paparicados, para ser cuidados, para serem servidos. E ao invés de suprir para a família deles, que é o chamado que Deus tem para eles, eles exigem que as suas esposas façam jornada dupla. Trabalhem fora de casa para trazer sustento para casa e façam o serviço da casa. E muitas vezes eles mesmos deixam de suprir o mínimo para a família. Uma vez eu conversei com uma irmã e eu perguntei para ela, diante de uma situação específica que estava acontecendo, eu perguntei para ela se ela, de fato, ela precisava trabalhar. E ela me disse o seguinte, pastor, se eu não trabalhar, eu não tenho como ter nem shampoo, porque meu marido acha que se ele colocar arroz, feijão, carne e me der um sabão para tomar banho, ele fez a parte dele. Se eu quiser qualquer coisa mais do que isso, eu tenho que ir atrás, eu tenho que trabalhar. Que vergonha para um marido desse. Que vergonha para um marido desse. Olha o que a Bíblia tem a dizer sobre a nossa responsabilidade de cuidar da nossa família. Lá em 1 Timóteo, abre comigo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Está falando de uma forma mais geral sobre a família, mas se aplica a isso. Se aplica ao que nós estamos estudando. Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A tradução na linguagem de hoje, atualizada, revista e refeita pelo Felipe Niel, desse versículo, seria algo do tipo assim, se alguém gasta o seu dinheiro com videogames e hobbies, deixando de suprir para sua família o básico, negou a fé e é pior do que um descrente.
Queridos, está cheio de homens gastando milhares de reais com hobbies. Vou citar um aqui, não é para pegar no pé, não, tá bom? Se você tem esse hobby, não acho que necessariamente você está em pecado. Mas pense sobre o quanto que tem sido gasto hoje em dia com ciclismo. Com ser da turma do pedal. Não é? Milhares e milhares de reais. E não é necessariamente errado isso. Pode ser bom. Mas pode ser errado se você está deixando de suprir e de cumprir o que Deus tem para você, como ordenança e como chamado, como líder do teu lar, para gastar em algo que é secundário e não essencial. Isso pode se aplicar em outras e outras áreas. Tem pessoas que gastam horrores em outras áreas supérfluas, secundárias, e deixam suas esposas passarem necessidade. Gosto do pastor Mark Driscoll porque ele não usa meias palavras. Olha só o que ele diz sobre esse tipo de homem. Ele diz assim, o que muitos homens fazem é dizer o seguinte: ai, meu fardo é pesado, está difícil demais. Eu sei que o seu também é pesado, mas olha, carrega metade do meu. E aí ele diz para os homens assim: homens, você tem que trabalhar mais duro e de forma mais inteligente do que os outros homens, se você quer prover para a sua família. Esta responsabilidade é sua. Se você quer que algum homem te respeite, se você quer que sua esposa te respeite, se você quer que seus filhos te respeitem, pague suas contas. De novo, eu sei que existem exceções e situações específicas, mas esse é o nosso chamado, queridos. A responsabilidade é nossa. Pastor, o senhor está dizendo que mulher não pode trabalhar fora? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a responsabilidade de suprir financeiramente para o lar é do homem, não é da mulher. É do homem. Esse peso tem que estar nas minhas costas, não nas costas da minha esposa. A preocupação se eu vou ter dinheiro para pagar as contas no final do mês não deve estar nas costas da minha esposa. Tem que estar nas minhas costas. Ela pode me auxiliar nisso? É lógico que ela pode. É lógico que ela pode. Mas a responsabilidade final tem que estar no meu ombro e não no dela. Marido, se você quer amar a sua esposa financeiramente, não apenas aprenda a ganhar dinheiro, mas aprenda também a gastar dinheiro. Como você gasta aquilo que você ganha. Martinho Lutero disse que o papel do homem é ganhar o máximo de dinheiro que ele puder. E o papel da mulher é economizar o máximo que ela puder. Isso foi o que Lutero disse. As irmãs podem criar sua própria versão aí. Mas a versão de Lutero é economizar o máximo que ela puder economizar. Mas irmãos, a gente precisa aprender que muitas vezes nós vamos ter que dizer não para os nossos desejos para poder honrar a nossa família financeiramente. É inaceitável que as necessidades da sua família não estejam supridas enquanto você gasta dinheiro com seus hobbies, com o seu desejo, com as suas vontades. Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Você quer descobrir se você ama a sua família? Dá uma olhada no seu orçamento, em como você gasta os recursos. Você tem investido na sua família? Você tem investido na sua esposa, nos seus filhos? Ou você tem investido nos seus hobbies, nos seus prazeres, nas suas vontades, nas coisas que você acha que você merece, afinal de contas, sua vida é tão difícil. Ficou mais prático esse negócio de amar, né? De amar a esposa. Apenas 3 áreas onde esse amor pode acontecer aqui: fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Vou concluir trazendo algumas aplicações para diferentes grupos. Primeiro quero começar falando com os maridos. Meu irmão, primeiro passo para você crescer nisso que a gente está pensando juntos aqui é reconhecer que você não consegue. Esse é o primeiro passo.
É você olhar para tudo isso e falar assim, pastor, eu não consigo. Eu sou incapaz. Aliás, não é essa uma das funções da lei de Deus? Não é? Nos mostrar que a gente não consegue. Nos fazer ficar desesperados diante disso e falar assim, eu não sei fazer isso. E então, quando a gente fizer isso, quando nós chegarmos a esse ponto de desespero, nós olharmos para a cruz de Jesus Cristo, o que verdadeiramente amou de forma sacrificial, a ponto de entregar a sua própria vida por mim e por você, para que homens egoístas, amantes de si mesmos, como eu e você, pudessem ser transformados pela graça dele, para se tornarem homens que estão dispostos a amar de forma sacrificialmente suas esposas e seus filhos e se entregar por eles. Em Gênesis 3, Deus apresentou o problema do pecado e as consequências dele, mas Deus também apresentou a solução do pecado. Um dia um descendente viria, ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele veio, ele fez isso. A vitória sobre o pecado ela é possível, ela está disponível em Cristo Jesus. Comece reconhecendo que você, pelas suas próprias forças, você é incapaz. Enquanto você achar que você pode, que você consegue, ou você vai estar sempre se achando, baixando o nível que Deus tem e achando que você consegue atingir, se tornando um cara orgulhoso, ou então você vai estar sempre desesperado, lutando com as suas próprias forças como um ratinho, um hamster na esteira e patinando e não saindo do lugar. Olhe para Jesus. Reconheça a sua incapacidade e olhe para Jesus. Reconheça que Ele é capaz de transformar a mim e a você, homens egoístas, orgulhosos, teimosos, em maridos amorosos e humildes, que servem sacrificialmente o seu lar. Esposas, quando seu marido não estiver te amando fisicamente, emocionalmente ou financeiramente, não tome as rédeas da situação. Não fale, já que ele não faz, eu vou fazer. Aponte seu esposo, aponte ele para a cruz de Cristo. Mostre para ele como Jesus já deu para ele na cruz tudo o que ele precisa e agora ele está livre para te amar sacrificialmente e te liderar, sem medo, porque a identidade dele não depende disso. O grande problema dos homens é que muitas vezes a gente acha que se as nossas mulheres e esposas não forem submissas a nós, a nossa masculinidade vai estar a perigo. A nossa identidade vai estar em perigo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você não é o que você faz. A sua identidade não está baseada no que você é capaz de fazer ou não. A sua identidade está baseada no que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Isso é libertador. Isso é libertador. Irmãs, apontem seus maridos para a cruz. Orem por eles. Peça a Deus que Deus trabalhe e crie neles um coração servo, um coração amoroso, um coração que te ama e quer te servir para o teu bem e para a glória de Deus. Irmãs, moças solteiras, privilégio, oportunidade, esse é o momento. Esse é o momento. Procure um rapaz que dá demonstrações claras de satisfação em Jesus. Procure um rapaz que tem buscado na cruz a satisfação e a transformação do coração dele. Procure um rapaz que hoje já dê amostras de uma pessoa disposta a amar e servir outras pessoas e não usar outras pessoas. Rapazes, solteiros, se enquanto você é solteiro, a cruz e os benefícios dela na tua vida não têm sido suficientes para te fazer servir a tua família, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos e a tua igreja, então não se engane. Não se engane pensando que quando você casar você vai mudar. Casamento, irmãos solteiros, não muda ninguém. Apenas coloca todos os nossos defeitos debaixo do holofote.
aí a gente começa a ver quem nós realmente somos, nas tensões do dia a dia. Não se enganem, moças e rapazes solteiros. Nunca, nunca, nunca acredite na frase, não, mas quando a gente casar, ele ou ela vai mudar. Você não é o Messias do seu namorado. Você é um péssimo redentor para sua namorada. Só Jesus pode transformar a vida dele. Casamento nenhum pode transformar a vida de ninguém. A solução para todos nós precisamos olhar para Jesus, queridos. Percebe quão desesperadamente nós precisamos de Jesus? Se não for Jesus nas nossas vidas, nossos casamentos vão ser, perdoe a palavra, mas vão ser um inferno na terra. Nós precisamos de Jesus. Se não for Jesus, nós vamos ter mulheres querendo controlar, querendo dominar, nós vamos ter homens querendo impor, nós vamos ter homens que não sabem amar, não sabem servir, só sabem ser servidos. Vai ser um inferno na terra. Oh, como eu tenho acompanhado casamentos sem Jesus. Tristes. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos desesperadamente correr para Jesus e pedir que Ele nos transforme. Que Ele transforme a mim e a você, meu irmão, nós que somos homens egoístas, em homens servos. Que se entregam todos os dias por nossas esposas, pela nossa família. Porque nós já estamos satisfeitos no que Cristo fez por nós. Nós precisamos de Jesus para transformar nossas irmãs em mulheres submissas, que auxiliam com alegria, que têm prazer em ser liderada pelo líder que Deus providenciou para elas. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos crer no amor de Jesus. Nós precisamos nos satisfazer no amor de Jesus de tal forma que a gente entre num relacionamento não para sermos completados, porque nem relacionamento nenhum será capaz de nos completar, mas que nós entremos em relacionamentos já completos pelo amor de Deus através de Cristo Jesus. E aí então totalmente livres para amarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros. Se você entrar num casamento buscando ser feliz, se você entrar no casamento buscando que a outra pessoa te complete, você vai ser um eterno frustrado. Esse negócio de duas metades da laranja, isso é coisa de Fábio Júnior, não é coisa da Bíblia. C.S. Lewis já disse, se eu não encontro nada na experiência humana que seja capaz de satisfazer o meu coração, é porque meu coração não foi feito para ser satisfeito em nada que foi criado, mas no Criador. Enquanto meu coração não descansar no Criador, ele vai continuar aflito. Minha irmã, meu irmão, não entre no relacionamento, não continue num relacionamento buscando ser satisfeito e completo. Satisfaça-se em Deus através de Cristo Jesus. E essa vai ser a chave do segredo para você poder viver num relacionamento onde você está disposta a dar, você está disposto a dar, mesmo que você não receba absolutamente nada em troca. Porque tudo que você precisava receber, você já vai ter recebido em Cristo Jesus. Pastor, isso é utopia. Não. Isso é o Evangelho. É fácil? Não. Jesus nunca disse que seria. Mas isso é o Evangelho. O Evangelho diz: Jesus é suficiente. Não busque nas coisas criadas o seu Redentor. Não busque nas coisas criadas o seu Redentor. Queridos, casar é assinar um cheque em branco. Um dos rapazes perguntou hoje de manhã como que a gente faz para achar a pessoa certa, né? E eu disse de manhã que a gente precisa tentar se tornar a pessoa certa. Mas Tim Keller, uma vez, ele falou algo que me chamou muito a atenção, que é o seguinte: quando eu e você casamos, nós casamos com as diversas pessoas que o nosso cônjuge vai vir a se tornar. Porque você não é a mesma pessoa que você era 3 anos atrás. E você não é hoje a pessoa que você vai ser daqui a 10 anos. Quando você casa e você faz uma aliança em que você promete amar, ágape, hesed,
aquela pessoa, você está prometendo diante de Deus que você vai amar aquela pessoa e todas as pessoas que aquela pessoa vier a se tornar. Porque ela vai se tornar outras pessoas. E só se você estiver satisfeito em Deus, o Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, é que você vai continuar amando e vivendo de forma amorosa no seu casamento, com aquela pessoa que já é completamente outra daquela com quem você esteve no altar e para quem você falou sim naquele dia diante do pastor. Não busque no seu cônjuge o que só Deus pode te dar. Seu cônjuge pode ser um excelente marido, seu cônjuge pode ser uma excelente esposa, mas ela vai ser com certeza, e ele vai ser com certeza, um péssimo Messias, um péssimo Deus. Não busque nele o que só Deus tem para te oferecer. Busque em Deus. E uma vez completo e satisfeito em Deus, entregue-se. Entregue-se no relacionamento conjugal para amar e servir, como Deus te amou e te serviu em Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós só podemos clamar por misericórdia, Pai. Nós não conseguimos, Deus. Nós somos tão fracos, tão pecadores, tão egoístas, tão centrados em nós mesmos, tão utilitaristas, Deus. Nos perdoa, nós estamos aqui confessando isso. Nos perdoa, Pai. Nos ajuda a ver Jesus Cristo como Ele realmente é. Nos ajuda a amarmos Jesus Cristo sobre todas as coisas. E então, quando amarmos ao Senhor sobre todas as coisas, estarmos tão completos, cheios, transbordantes desse amor, que possamos entrar em todos os relacionamentos, inclusive o conjugal, com o único desejo de amar o nosso próximo, no caso o nosso cônjuge, como nós já amamos a nós mesmos. Nos ajuda, Pai. Sozinhos nós não conseguimos. Suplico pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que já estão em casamentos complicados e difíceis, mas que não fugiram do Teu controle, Deus. Suplico que o Senhor derrame graça e misericórdia, que o Senhor renove as forças deles, que mais uma vez eles percebam que o Teu amor é melhor do que a vida, que mais uma vez eles percebam que o Teu amor é tudo o que eles precisam para continuar no meio da provação, amando ao Senhor e amando ao próximo deles. Suplico em nome de Jesus. Amém.